Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 76 e estamos estudando o capítulo 10 desse livro. Hoje, gente, nós vamos tratar de um assunto que é meio pesado para algumas pessoas, porém eu vou tentar falar o máximo possível de forma leve, de forma tranquila, simples, para que seja agradável para vocês. É falar sobre a infelicidade. As pessoas falam muito sobre felicidade, mas quando é para falar sobre a infelicidade, o mais comum é as pessoas correrem longe, fugirem, não quererem adentrar nesse tema. E aí um dos tópicos, né, do capítulo 10 fala sobre isso. É quando a infelicidade ataca. Vai ser o título, né, desse vídeo, é o título da sessão. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E assim, gente, eu vou já começar assim falando um pouco, no meu caso, o que eu faço, né, que me ajuda muito quando eu me sinto muito triste, infeliz. Eu acho assim de um poder terapêutico imenso. A música ela tem um poder imenso para nos fazer transmutar as tristezas e voltar para um estado mais de equilíbrio e de felicidade, sabe? Quando eu estou muito triste, eu costumo ouvir músicas tristes. Ao contrário do que as pessoas costumam dizer por aí, né, que quando você estiver triste você tem que ouvir música super alta astral e tudo mais, eu faço o contrário. E eu já quero, antes de, enfim, agradecer a vocês por acompanharem o estudo e tudo mais, já falar sobre isso, né, que a música, né, ela, por conta da vibração, né, ela tem um poder de nos tocar muito grande, muito profundo. E aí quando você ouve músicas tristes, né, isso faz com que você mergulhe fundo nessa tristeza, nessa infelicidade e transmute esse sentimento, sabe? Eu escrevi até um texto sobre isso, e já de antemão eu vou deixar como sugestão para que vocês leiam e até vocês vão conhecer um pouquinho, né, das músicas que eu costumo ouvir, né, quando eu estou nesses momentos de tristeza. Né, músicas tristes. O título do texto, gente, é As Músicas Tristes Afastam a Minha Tristeza. Né, foi um texto que foi compartilhado por vários sites depois, né, que me deixou bastante feliz. Né, um texto bem bacana e é legal porque ele quebra paradigmas. Né, ele faz com que as pessoas retirem crenças que tinham, né, crenças errôneas, entende? E aí faz com que você veja de forma diferente, com novos olhos. Eu até coloco isso nesse texto, eu me achava tipo um ET, por ser uma pessoa que quando estivesse triste, ouvia músicas tristes, músicas melancólicas, e isso é uma transmutação, mas eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Nesse texto que eu escrevi, eu compartilhei, um vídeo da querida Cris Guerra. A Cris Guerra é uma grande comunicadora, ela é super conhecida nas redes. Ela fala a mesma coisa, quando ela está muito triste, ela pega as playlists dela de músicas mais assim tristes para poder ouvir e dessa forma assim transmutar e de certa forma voltar para um estado mais de equilíbrio e de boa harmonia, de felicidade. Essa é super bacana, gente, e tem tudo a ver com a temática central do capítulo, que é o estado de entrega. A música ela tem um poder muito grande de nos colocar nesse estado de entrega. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então já de antemão deixo essa sugestão aqui na descrição, vocês vão ver o link para acessar esse texto. E lá eu coloquei diversas músicas que eu costumo ouvir. E quem sabe vocês também gostem, né? Tá certo? Então vamos lá, gente. Agradecer vocês, né, que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. É super importante vocês darem esse joinha nos vídeos, porque é isso que faz com que o canal possa crescer e atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante, um conteúdo que está assim, tá fazendo muito bem para as pessoas, digamos assim, e aí coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando sobre psicologia, filosofia, espiritualidade, metafísica, livros, essas coisas que a gente traz aqui, aí fica amplo, as pessoas podem ter mais acesso. Então é isso que eu peço de vocês, a gentileza de sempre dar um joinha nos vídeos, porque isso vai fazer
com que o canal cresça e se expanda. E o pessoal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, né? Sempre eu coloco lá no IGTV os vídeos para quem quiser assistir depois, né? Lá tem muita gente que está assistindo por lá, fico bem feliz. Hoje em dia a rede mais utilizada é o Instagram. Eu coloco lá justamente por isso, né? Uma forma de expandir, chegar para mais pessoas, né? Se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. Vai ser uma alegria ter vocês por lá, né? Isaías Costa 14. Além dos vídeos, eu sempre compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, essas temáticas bem bacanas para o nosso desenvolvimento. Beleza, gente? Ou então no podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nas duas plataformas. Eu sei que muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá vocês podem também fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, mesmo onde não tem internet. Essa é uma super vantagem dos podcasts, né? Hoje em dia tem crescido muito no Brasil os podcasts, então é uma forma a mais, né, de vocês acompanharem esse estudo. Então quem quiser é só acessar lá no Para Além do Agora, já está tudo até nos destaques, super fácil de vocês encontrarem. Beleza, gente? Então vamos lá, né, começar essa sessão. E só outra coisa, gente, ao final, como eu falei de música, não seria diferente. Eu vou trazer, né, principalmente para quem estiver acompanhando pelo podcast, eu vou colocar uma música super bonita da banda Paralamas do Sucesso. E lá mais para frente eu vou falar sobre essa música. Então convido vocês, para quem quiser, acompanhar pelo podcast, que vai ter essa música super bonita ao final, que não vai estar no YouTube por conta dessas políticas, né, de direitos autorais e tudo mais. Beleza, gente? Vamos lá. Quando a infelicidade ataca, ele começa dizendo: no que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega, e desse modo a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou um sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode então surgir, passa a existir. Esse daqui, gente, é super profundo. Ele já começa falando bem profundamente sobre a questão da infelicidade, né? Que toda infelicidade, de certa forma, ela é uma morte, né? Inclusive, gente, é super bacana tocar nesse assunto, porque quando a gente às vezes fica muito triste, né, a tristeza profunda, quase sempre ela está relacionada com algum ciclo que já se encerrou ou que está se encerrando, está próximo de se encerrar, sabe? As pessoas às vezes elas ficam muito tristes porque elas perderam o emprego, ou então porque estão com crise no casamento, no relacionamento, ou então porque o relacionamento terminou. Às vezes elas ficam tristes porque elas fizeram um concurso achando que ia passar e não conseguiram passar, entende? São, tipo assim, são ciclos que terminaram ou estão prestes a terminar, né? Eu citei vários exemplos, né? Esse exemplo que eu citei bem bacana sobre algum concurso, né? Que vem uma tristeza muito grande, porque seria um ciclo que iria se iniciar e não se iniciou, tá entendendo? Como isso é interessante, ou seja, é como se fosse um ciclo que foi rompido, percebe? Então, a questão da tristeza profunda está muito relacionada com os nossos ciclos, né? De começos e términos, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso de forma serena, de forma pacífica, e é preciso a gente mergulhar no autoconhecimento para poder nós nos entregarmos à situação, a toda e qualquer situação que surgir na nossa vida. A partir desse poder da entrega é que a gente consegue transmutar essa tristeza em alegria, em felicidade, em serenidade, em paz e viver melhor. Não é fácil para ninguém, mas é possível. Esse é o caminho. É muito bacana o que ele coloca aqui, ele fala sobre a situação limite. Eu vou até reler essa parte. Uma situação limite
Surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou um sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-o sem sentido. Isso aqui, gente, tem uma relação tão grande com o momento atual, né? Para muitas pessoas, elas estão vivendo essa situação limite, né? Porque o contato com a morte está muito evidenciado nos dias atuais, né? Milhares de pessoas morrendo no nosso país e no mundo todo, né? São centenas de milhares de pessoas já mortas pelo mundo afora, e isso é muito doloroso. Faz com que a gente olhe para essa realidade, querendo ou não, né? Muita gente tem assim falado sobre isso em lives, em programas de TV, né? Que a gente agora está sendo confrontado com a morte de uma forma mais direta. E para muitas pessoas isso é apavorante, né? Isso deixa essas marcas de tristeza ainda mais profundas, porque a gente tem muita dificuldade de olhar para o tema da morte. Mas a morte, ela está sempre à espreita, né? Ela, tipo assim, nessa hora falando sobre a morte, eu me lembro até de uma das músicas do Raul Seixas, né? Que é o Canto sobre a Minha Morte, que ele fala, né? Que ela pode estar na esquina me esperando, né? A morte, ela pode vir a qualquer momento. Ela pode vir, às vezes, de formas sorrateiras, mortes bobas, entende? Aí essa foi bacana a gente se questionar. As pessoas, às vezes, elas pensam que são imortais, vão viver para sempre. E aí vem esse questionamento, que eu acho super importante, oportuno, para trazer agora. Será que antes da pandemia você nunca pensou que poderia morrer? Entende? A gente pode morrer a qualquer momento. Agora está mais evidenciado, porque existe um vírus que a gente não tem a cura, não tem vacina ainda, e que a gente está mais vulnerável. Mas a morte, ela está sempre presente. E a tristeza e a morte, elas andam juntas, digamos assim. Elas se conversam entre si. Porque, é como eu falei, uma tristeza profunda é uma espécie de morte, né? De um fim de um ciclo, ou um rompimento de alguma coisa que ainda iria se iniciar. Como eu falei do exemplo de uma pessoa que estava tentando um concurso e não conseguiu passar. E a grande questão é a gente conseguir aceitar, gente. A aceitação, ela está muito dentro dessas reflexões todas. Quando a gente trabalha a aceitação de tudo que acontece, seja positivo, seja negativo, vem a serenidade. A gente consegue ter serenidade e paz, né? Quando a gente tem serenidade e paz, a gente consegue, assim, ganhar resiliência e estar pronto para aguentar toda e qualquer situação que aconteça, sabe? É muito bacana a gente refletir sobre tudo isso, beleza? Continuando. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora desse mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Ou seja, a gente pode também levar para o contexto atual, né? Nós estamos vivendo um período agora de ebulições, né? Um período de muitas crises e que vão gerar muitas cinzas. E dessas cinzas, a gente pode construir um novo mundo muito melhor, muito mais harmonioso, muito mais pacífico. Para que isso aconteça, como eu já falei inúmeras vezes, depende da nossa própria mudança, da mudança individual, que a gente pode contribuir para essa mudança no coletivo. A construção desse novo mundo a partir dessas cinzas não é algo que você vai esperar dos outros, esperar que venha do governo, de algum projeto, não. Tem que vir de você, de cada um de nós. Beleza, gente? Esse é o convite do Eckhart Tolle, e a partir das palavras dele também é o meu convite para você, beleza? Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de algumas pessoas àquilo que pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade, uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e de paz brilhem. Essa frase aqui é super bonita, gente, parece poesia, né? A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e de paz brilhem.
Aqui o que ele está falando é sobre a resistência. Existem muitas pessoas que têm uma grande resistência ao processo de mudanças. Inclusive, uma das coisas que eu queria comentar bastante com vocês hoje, essa seção do livro, gente, ela é mais atual do que nunca. Né? Ele escreveu esse livro há vários anos, mas ele poderia ter escrito essa parte do livro agora, nesse período da pandemia. Ela se encaixa perfeitamente, porque esse período de crise que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que estão pé da vida, só pensando em si mesmas, aquele olhar muito em si mesmado, muito egoísta, muito egocêntrico. E essas pessoas são as mais resistentes. Tem um monte de gente, assim, principalmente aqueles grandes empresários, né, que eles estão assim só pensando nas perdas que estão tendo financeiras, e eles não vê a hora de dar uma arrefecida nessa pandemia para colocar a produção assim a todo vapor e tentar, de certa forma, entre aspas, correr atrás do prejuízo. Só que essas pessoas, elas estão extremamente equivocadas. A gente não pode ficar pensando em correr atrás do prejuízo, porque um velho mundo está em frangalhos, está se despedaçando completamente. E o coronavírus é um convite a gente mudar a nossa sociedade, a forma que a gente vive em sociedade. Então, quem está nessas velhas crenças são os que mais vão sofrer, porque por mais que você bata o pé tentando fazer as coisas do seu jeito, não vai dar certo, você não vai conseguir. Isso que eu estou falando não é pessimismo, não é nada disso, é o olhar para a realidade. Eu estou olhando a realidade como ela é e tentando explicar aqui da forma mais simples possível. E aí o que é o bacana? Algumas pessoas são assim, mas a maioria, eu acredito que boa parte, muito mais do que essas, estão começando a acordar. Aí ele fala que eu acredito que a imensa maioria está nesse meio, assim, que como ele fala aqui, né, que não são tão resistentes, mas que têm uma certa resistência. Né? São poucas as pessoas que estão se transformando completamente a partir, né, desse caos que a gente está vivendo. A maioria está nessa coisa, com resistências, mas está, de certa forma, amolecendo, digamos assim. Entende? Eu acredito que essa é a maioria. E isso é muito bom. Né? Quando a gente pega o contexto global, isso é muito positivo. Porque se um número imenso de pessoas estão diminuindo as suas resistências, isso já é a construção de um novo mundo. É porque eu já falei aqui, a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para ontem, mas as coisas não acontecem assim. Os processos de mudança, eles são bastante lentos, eles acontecem bem aos pouquinhos, duram milhares de anos, entende? Então, tá tudo certo. O resumo, de certa forma, é esse, tá tudo certo como está. Por mais que a gente esteja vivendo um caos super difícil, centenas de milhares de pessoas morrendo, mas tá tudo certo. Dentro do sistema cósmico, é para ser assim, entende? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir compreender o que eu estou falando agora, porque tem muita sutileza, né, por trás do que eu estou falando, coisas muito profundas, mas esse é o caminho, né, que a gente diminua nossas resistências e vá se adaptando às mudanças. Né? Aí o que eu queria, por exemplo, dar um exemplo concreto, né, para que fique ainda mais fácil para vocês compreenderem. Existem muitas empresas, por exemplo, que estão começando a perceber que a questão de crescimento, né, as pessoas falam muito sobre crescimento, não existe um crescimento infinito, né, como o pessoal fala às vezes infinito e além. Como pode você ter um crescimento infinito dentro de uma sociedade que é finita, de um planeta que tem recursos finitos, percebe? Aí tem muitas empresas, eu vejo isso assim aos montes, né, que estão percebendo que precisam dar uma freada de certa forma e assim trabalhar meio que o contentamento. Tipo assim, elas chegaram num pico de assim, investimentos e conquistas e empregos e tudo mais, e chegaram num patamar muito bom. E aí elas ficam nesse patamar, não querem mais subir além, não querem uma nova filial, uma nova empresa em outra cidade, elas ficam daquela forma, entende? Isso já é parte da mudança. Isso está acontecendo demais, gente, muito mesmo, basta a gente observar. Eu queria dar esse exemplo aqui, né, que muitos empresários, eles já acordaram para isso. Esse período agora de quarentena, de pandemia, fizeram com que eles mudassem. Eles ainda continuam dentro de um sistema capitalista, né, pensando em lucros e tudo mais, mas não mais de uma forma assim, extrapolando os recursos do planeta. E isso é muito bom.
eu vejo isso como algo muito positivo. Tem pessoas que não veem, mas eu consigo ver o lado positivo disso aí. Não é bacana, né, gente? Então, foi muito bom. Eu quis trazer esses exemplos todos para dar uma certa esperança para nós, né? Como eu falei, é um tema meio pesado esse, mas eu estou tentando trazer da forma mais simples, mais leve possível, para que vocês reflitam, né? Reflitam com carinho sobre tudo isso, tá certo? Aí ele continua. As situações limites têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte, à espera da execução, experimentaram, em suas últimas horas de vida, uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior à situação em que se encontravam se tornou tão intensa que produzia um sofrimento insuportável, e não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável. Foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim o ato de entrega. Essa última frase é incrível, gente. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim o ato de entrega. Aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que estão no auge de sofrimento, e quando elas aceitam que não tem o que fazer, porque aquilo foge, de certa forma, ao controle delas, pronto, elas ficam serenas, elas ficam em paz, entende? E nessa hora eu volto um pouco àquilo que eu falei lá no comecinho desse vídeo, né? Que quando você está muito triste, mergulhe nessa tristeza. Quando você mergulha nessa tristeza, é questão de pouco tempo, ela passa, ela vai embora, ela se transforma em alegria. Isso aqui é tão legal, gente, até psicologicamente falando, é assim que acontece, quando a gente vai ao extremo de alguma coisa, quando a gente vive intensamente aquilo com entrega, né, que é a temática central desse capítulo, você transmuta, aquilo vira outra coisa. Não tem como você ficar, até utilizando aquela metáfora da onda, né, não tem como você ficar na crista da onda o tempo todo, ou ficar no mais profundo de uma depressão para sempre. Percebe? Quando você vai para o extremo, em questão de pouco tempo, isso transmuta, isso vira outra coisa. E é o que ele está colocando aqui dessas situações limite, é muito bacana. Pessoas que estão, assim, naquelas situações de serem assassinadas, coisas do tipo, elas não têm como sair daquela situação, elas se transformam completamente naquela hora. Quando eu estava lendo essa parte aqui, eu até me lembrei, né, da passagem bíblica, né, de Jesus lá no meio dos ladrões, né? Tinha um ladrão que tinha aceitado completamente. Quando ele aceitou completamente que ele tinha, assim, estado ali por conta dos maus que ele tinha feito, dos crimes que tinha cometido, ele pediu perdão, de certa forma, a Jesus, e ele se entregou. Naquela entrega, Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Então, a gente pode se transformar a qualquer momento. Vai depender da nossa entrega. Quanto mais entrega nós tivermos, mais a gente tem essa possibilidade de se transformar. Essa passagem bíblica, gente, ela se encaixa perfeitamente dentro do que a gente está falando agora, né? Porque Jesus, né, com seu olhar, né, que vai além, conseguiu perceber essa entrega daquele ladrão bom, né? Ele é até colocado como bom ladrão, né? Porque ele se transformou naquela hora. Pediu perdão, né, por todos os pecados, por tudo aquilo que tinha feito, né, reconheceu em Jesus o mega mestre, o avatar que ele era, e aí Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a entrega, gente, quando a gente trabalha a questão da entrega, tem essa transmutação. A entrega, né, dentro do que a gente está falando aqui, ela é sinônimo de transmutação, a gente transformar o nosso ser, transformar as nossas energias, transformar a tristeza em felicidade, em alegria e em felicidade. Beleza? Aí ele continua: portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa de ruim na sua vida, uma doença,
uma perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou sofrimento por alguém, ou a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Percebe, gente? A entrega, como eu falei, é essa transmutação. E isso, gente, é tipo magia, entende? Eu estou falando aqui sobre magia, né? As pessoas às vezes têm olhares meio tortos a respeito do que é magia. O que eu estou falando agora é isso. É essa magia alquímica, né? De você transmutar os seus sentimentos, transmutar suas dores em alegria, em contentamento, em paz, em serenidade. Então tudo aquilo que é muito agudo, sofrimento agudo, a gente consegue transformar a partir da entrega. Aqui ele cita vários exemplos, eu vou até reler os exemplos que ele coloca. Uma doença, a gente já comentou bastante sobre doenças, que são oportunidades de renovação. Eu falei muito sobre essa expressão. A doença é uma oportunidade de renovação do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso ser. Perda da casa, né, que são perdas financeiras, patrimônio, posição social. Essa coisa da posição social tem muito a ver com o lado egóico, né? O nosso ego querendo reconhecimento, né? O rompimento de um relacionamento amoroso. Já falamos muito sobre isso também aqui nos estudos passados, né? Que o rompimento de um relacionamento amoroso tem muito a ver com a questão da consonância das energias, dos caminhos que estão ou assim, cada um indo para um lado, não está tendo muita parceria. A gente falou bastante sobre isso em outros estudos, né? É a morte, né? O sofrimento por alguém ou a proximidade da própria morte, né? Que aí quando a gente sabe que a morte está próxima, a gente, tipo assim, ganha uma certa luz, né? Porque a gente tem consciência de que falta pouco, né? E aí ele coloca tudo isso como situações limites, né? Que nos fazem olhar mais para si com essa possibilidade de transmutar, de mudar para algo melhor. Percebe? Então, esse é o poder da entrega. Quando a gente se entrega, a gente tem essa possibilidade, né, de transmutar a nossa vida. Transmutar essa infelicidade, essa tristeza em felicidade. Tá certo? Aqui ele já está entrando na parte final, né? Essa é uma sessão bem curtinha, né? Não tem tantas coisas assim de escrito, né? Então já está bem pertinho da gente concluir. Ele diz o seguinte: não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas, não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem de um lugar muito profundo, do próprio não manifesto. Isso aqui, gente, é exatamente o poder do agora. O que ele colocou aqui é exatamente o acesso a esse poder do agora, que vai fazer com que você transmute essa tristeza e essa infelicidade, beleza? Essa é a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Comparada a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial. Com essa paz radiante vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença. É uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova. Aqui ele está falando sobre o nosso eu interior, né? Sobre a nossa essência divina. Ela é indestrutível. Ela está além de tudo aquilo que a gente possa imaginar pela nossa cabeça, pela nossa mente. Ou seja, a gente pode, de certa forma, destruir o nosso lado mais egóico, mas o nosso ser interior, ele é indestrutível, ele é eterno e ele é imortal. Né? Que a gente consiga cada vez mais se conectar com essa nossa essência divina, porque isso vai fazer com que a nossa vida se transforme completamente e a gente tenha essa possibilidade de ter uma vida iluminada. Né? Como eu falei várias vezes ao longo desse livro, né, que a gente já está perto de encerrar, esse livro é um guia para a iluminação. Se você botar na prática tudo aquilo que ele coloca nesse livro, a gente pode ter o que ele chama de vida iluminada. Depende só de nós, desse mergulho. Quanto mais fundo a gente mergulha nesse caminho, mais a gente tem essa possibilidade de ter essa vida iluminada.
certo, gente? Então, com isso ele já vai encerrando, né? Essa aqui é a parte final já desse tópico. E é como eu falei pra vocês, né? Tem uma música da banda Paralamas de Sucesso que eu gosto demais, na realidade é a minha música favorita deles, né? E aí eu quero colocar aqui ao final, né, para o pessoal que estiver no podcast ouvir, porque ela é uma música super bonita. O nome da música é Flores e Espinhos. É uma música que nem todo mundo conhece, inclusive o pessoal que é mais novo, né, nem conhece muito bem a banda Paralamas de Sucesso. É uma forma de mostrar músicas boas, né, para o pessoal que nem conhece ainda. Né, tem muita gente que está só assim vendo as bandas do momento, né? Só que essas bandas mais antigas, elas têm muita coisa boa. Então, essa música Flores e Espinhos, pra mim, ela é terapêutica. Sempre que eu escuto essa música, ela me remete a um monte de memórias boas, coisas do passado, coisas que eu vivi que foram muito impactantes nos meus processos. Né? E essa música Flores e Espinhos, ela se encaixa muito bem dentro da reflexão que a gente trouxe hoje. Porque ela fala sobre as mudanças da natureza, os ciclos da natureza. Né? Ela fala sobre o inverno, né? Que as folhas não estão mais nas árvores, né? Tem mais espinhos do que flores, só que é por um processo, por um tempo. Né? A natureza se renovando, para depois, quando chegar a primavera, tudo começar a florescer. Entende? Então essa música fala muito sobre as transformações e inclusive sobre a esperança. Ela traz uma mensagem muito profunda sobre a esperança. Né? No refrão ele diz, né? Mesmo que pareça tolo e sem sentido, eu ainda brigo por sonhos. Eu ainda brigo. Ele fala isso, eu acho brilhante. Né? Essa é uma música que eu escuto direto e ela fala muito sobre essa esperança num mundo melhor. Brigar por sonhos. Né? Cada vez que eu gravo um vídeo como esse, eu estou fazendo isso. Eu estou brigando por sonhos, né? De uma sociedade melhor, com pessoas mais livres, mais conscientes, né, que vivem intensamente o momento presente, o aqui e agora. Então, fiquem com essa reflexão. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, na descrição, para quem quiser ouvir, quem quiser assistir o clipe dessa música, né, o clipe oficial, né, que tem a banda lá tocando, o Ebert e toda a grandeza, né, desses grandes músicos, né, da música brasileira. Eu vou deixar o clipe para quem quiser assistir. E quem estiver no podcast, vocês vão terminar, né, ouvindo uma das músicas mais bonitas dessa banda, e no meu caso é a minha música preferida. Beleza, gente? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.